Olá, geminiano, geminiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. Na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente, tá? Para você, geminiano, um presente para você, geminiana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 3 de espadas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 7 de paus. E na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 9, o eremita. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 3 de espadas, nós temos a energia do 10 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do rei de ouros. Sobre a energia do 7 de paus na casa 2, nós temos a imperatriz, né, o arcano maior de número 3. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do cavaleiro de copas. Gratidão. Sobre o eremita na casa 3, na energia de futuro, nós temos a rainha de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Ás de copas. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens, né, de incentivo, de carinho para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 3 de espadas, nós temos a energia da árvore. Sobre o 7 de paus, nós temos a energia dos jardins. E sobre o arcano maior de número 9, o eremita, nós temos a carta da âncora. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, a energia do presente ela será regida pelo 3 de espadas. Atrelada a essa energia, nós temos a carta da árvore, trazendo o aspecto da comunicação, da fala, como se a gente precisasse aqui externar, né, essa energia, essa vibração para com as pessoas que estão à nossa volta. A árvore representa grupos, né, grupos de pessoas, mas está muito atrelado aqui a energia de cunho familiar. São as tristezas,
o sofrimento existencial, a angústia por algo ou alguém aqui, mas que a gente precisa enxergar esta dor provocada por esta outra pessoa. É como se nós estivéssemos aqui cuidando do nosso cotidiano e de repente vem aqui um sentimento de mágoa do passado, ao qual essa outra pessoa provocou em nós. Só que nós temos que enxergar esta dor, essa percepção da dor, porque ela está oferecendo cura e redenção sobre nós, como se houvesse a necessidade de trazer a atenção a esse sentimento para que haja a transmutação, a transformação, né? Então, é uma verdade dura, uma verdade que dói o nosso coração e a gente se sente, né, com esse coração partido, mas há a necessidade de observar, né, essa energia, essa vibração para que haja a transmutação. Eu disse aqui que pode estar atrelado à energia da família, porque nós temos o 10 de copas e é como se nós guardássemos esse sentimento há algum tempo. E o 10 de copas traz a alegria, a felicidade verdadeira, assim que a gente soltar, né, esse sentimento. Então, há uma ligação emocional entre o eu e esta outra pessoa que provocou em mim esse sentimento, né, de dor. Então, nós temos aqui, depois que a gente compreender que a gente precisa soltar essa energia, o entendimento íntimo, a consciência, né, de cunho espiritual, a intensidade de sabedoria também ligada aos relacionamentos, não só aos relacionamentos de cunho afetivo, sentimental, mas também aqui as questões da perfeição na vida, mas como se nós precisássemos aqui nos ancorar, vamos dizer assim, da energia de cunho espiritual, trazer a espiritualidade para dentro da nossa casa, para que haja aqui a cura, a transformação e a conexão, né, de forma amorosa com aqueles que estão atrelada à nossa vibração. Nós temos o Rei de Ouros, né, que traz o domínio financeiro, a posse material, aqui negócios, sociabilidade, para que a gente possa desfrutar das melhores coisas da vida. É a abundância, é a riqueza aqui como meio para um fim. É como se nós tivéssemos que focar também nas nossas questões de cunho material e usar também essas posses para que a gente possa beneficiar outras pessoas do seio familiar. É uma liderança, é como se nós estivéssemos aqui extremamente generosa, utilizando aqui do status importante, né, para ajudar as outras pessoas. É como se nós trouxéssemos uma energia de muito contentamento, uma energia agradável, né, e focando aqui nas questões de boa índole. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 7 de paus, atrelado aqui a energia e a vibração da carta, né, dos jardins, onde diz aqui, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, é uma energia positiva, mas ao mesmo tempo nós temos uma batalha, né, uma batalha árdua aqui, do passado influenciando o nosso presente, porque é um combate, uma opressão, uma intimidação, mas que nós temos que defender aquilo que nós acreditamos. A necessidade aqui de nos esforçássemos ao máximo para que nós possamos superar os nossos obstáculos. É uma energia de defesa, mas que nós devemos enfrentar aqui uma oposição que parece ser insuportável sobre nós. Então nós precisamos de coragem, nós precisaremos aqui de heroísmo e principalmente, né, viver, né, por uma determinada causa. Há necessidade de soltar a energia do passado, principalmente aqui representado por um companheiro, por uma companheira,
porque há esse desejo aqui do reencontro, da conexão, né, do amante ou do pretendente. Só que essa outra pessoa, ela usa aqui uma armadura radiante, né? Ela busca esse entendimento ou espera com ansiedade essa reconexão, mas nem tudo que ele fala e diz, externa através de mensagens, né, é verdadeiro, é sincero, é honesto. Nós devemos mergulhar na nossa sabedoria espiritual, porque nós temos aqui também o 10 de copas na casa 1, para que a espiritualidade nos dê a melhor resposta possível e entendimento para que a gente possa soltar esta energia, esta vibração aqui, que de certa forma está atrelada a outros interesses que não são interesses de cunho afetivo e sentimental, né? Possa ser que seja aqui interesses, né, de cunho material. Nós temos a energia da imperatriz, como se houvesse aqui uma energia de expansão em relação à nossa energia criativa, né? Então é como se nós estivéssemos aqui criando ativamente algo ou alguma coisa através do trabalho para que a gente possa realizar algo, né? É uma energia, um desejo do passado que está vindo aqui com toda a força, né, por nosso presente. Há muito amor, há muita sensualidade em nós, há uma energia de fertilidade, de maternidade. Então você tem aqui um certo cuidado, né, se você não quer ser mãe nesse momento. Então há esta preocupação, mas para aquelas que querem engravidar, há essa energia aqui de possibilidade, de criação e de amor incondicional, como se nós também estivéssemos aqui criando beleza, vitalidade. Então há um trabalho, um projeto sendo considerado por muitos de nós aqui como um filho. Então vamos trazer essa energia de criatividade para o nosso presente. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na perspectiva de futuro, o acontecimento futuro, nós temos aqui um deslocamento, né, uma viagem, mas são viagens seguras, porque nós temos a energia da âncora trazendo essa solidez. Só que o eremita traz uma influência do signo de Virgem sobre nós, pedindo aqui para que a gente se comunique com sabedoria, né? Mas ao mesmo tempo é como se nós estivéssemos apreciando aqui a solidão, ficar um pouco sozinho, sozinha, para que a gente possa irradiar a nossa luz, né, de dentro. Obtendo também sabedoria das outras pessoas, nos mostrando o caminho, porque o eremita é sempre uma representação de uma ajuda, de uma experiência, né, para que a gente possa irradiar a nossa luz, para que as outras pessoas possam enxergar. Nós temos aqui muita verdade de cunho espiritual, na perspectiva de futuro, nos guiando aqui como um norte. Por isso que nós vamos precisar aqui um pouco de silêncio, de calma, de introspecção, olhar para dentro para que haja expansão. Nós temos aqui para os solteiros, solteiras, novas conexões, como se nós estivéssemos aqui aberto, né, para o amor. Em outros aspectos, o Ás de copas representa a luz do divino sobre nós, né, é ser preenchida por amor e alegria, e não é possível conter essa energia. Então há muita receptividade para que a gente possa permitir a plenitude de cunho amorosa em nós. Então nós precisamos aqui nos render à alegria, à felicidade, ao êxtase, né? Permitir que o divino nos toque e permitir que a gente canalize esta paz, né? Esta compaixão para as outras pessoas também que estão atreladas a
a nossa energia, a nossa vibração. Mas que a gente precisa aqui olhar para dentro, focar em nós, ter aqui uns 5 minutinhos do nosso dia para que haja essa expansão, né? Para que a gente também possa se comunicar com sabedoria e fazer aqui essa viagem tranquila, segura, que muitos de nós estão pretendendo. Abaixo nós temos a energia da rainha de copas, né, que traz aqui a questão da sedução, do flerte, da atração, né, do mistério aqui em nós. Há uma conexão muito profunda com o nosso subconsciente, é como se o feminino estivesse aqui extremamente fascinante, e obtendo também sabedorias ligadas aqui às questões, né, de cunho emocional. É como se nós estivéssemos aqui seguindo o nosso processo intuitivo, porque nós temos o elemento água, né? Então é como se nós fôssemos aqui um visionário, uma vidente, e nós precisamos mudar muito, né, durante esta viagem, principalmente em relação à observação da personalidade das outras pessoas. Não só nessa viagem, mas observar, né, ouvir o nosso eu interior, porque nós temos aqui 3 cartas ligado diretamente ao processo intuitivo, mergulhar nessa intuição e analisar profundamente a personalidade dessas outras pessoas antes, né, de adentrar a uma relação. Seja uma relação sentimental, afetiva, ou seja aqui uma relação de amizade, né, para que a gente possa conhecer profundamente o outro. Analisar bastante essa outra pessoa antes de adentrar numa relação. Lembrando a você que essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Se não ressoar, solta, né? Eu vou tirar aqui um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, essa mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através, né, do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada ao anjo, ao arcanjo de número 41, Rahahel. Acredito que essa seja a pronúncia. Arcanjo de número 41, Rahahel. O salmo que rege esse anjo, esse arcanjo, é o salmo de número 119, e a mensagem diz o seguinte: você poderá aprender sobre os mais diversos assuntos com facilidade. Siga suas orientações interiores, fortalecendo suas bases religiosas. Invoque este anjo para encontrar seu parceiro, parceira de alma. Rahahel, arcanjo de número 41, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 119. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz, namastê, beijos no coração, feliz ano novo e até breve.